rotina acadêmica como a nossa rotina social como um todo, não é? E que não está tão perto de encerrar. É uma coisa onde nós teremos que ir nos adaptando e fazer o possível para que, o quanto antes, no que depender de nós, que estamos tentando fazer essa reclusão social um pouco, tomando os devidos cuidados, a gente possa contribuir um pouco para que a nossa vida volte à normalidade o quanto antes. Claro que com muita segurança para todos nós. Enfim, o que é que Titia veio conversar com vocês hoje aqui? Alguns alunos, no decorrer das últimas semanas, buscou, tanto eu como o Dedé, como outros colaboradores da nossa escola, do Berilo, para tirar algumas dúvidas com relação a como irá ficar a situação dos alunos, já que nós estamos parados e, como eu falei no início, sem uma perspectiva de retorno propriamente dito. Em um primeiro momento, nós já havíamos interrompido as nossas aulas em decorrência da greve e praticamente uma semana depois nós tivemos que fazer ficarmos em casa para um bem coletivo. E alguns alunos perguntaram: Titia, e aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar as nossas aulas? Como é que vai ficar a reposição? E o Enem que está batendo aí, que até então não houve nenhuma mudança de data. Enfim, vamos lá para tirar as possíveis dúvidas. Primeiro ponto, gente. Aluno chegou e disse: Titia, a escola do meu primo, do amigo, do vizinho, está tendo aula virtual. Nós teremos essa possibilidade daqui para frente de termos também aulas virtuais? É muito complicado, pessoal, a gente trabalhar com essas aulas que a gente denomina aula remota. Por quê? A educação é um direito constitucional e a educação ela deve chegar a todos de forma igualitária, né? É um direito fundamental. Então, como é que nós iremos agir diante daquele aluno que não tem o acesso à internet, a plataformas digitais? Então, ficaria muito complicado. Nós acabaríamos trabalhando com uma possibilidade excludente, aonde nem todos teriam acesso. E aquele que não teve acesso vai ser prejudicado? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com relação a essas aulas remotas, dando continuidade a conteúdos que estavam programados nos planejamentos ou que já haviam sido trabalhados. Então, de fato, até então, a não ser que surja alguma orientação por parte da Secretaria de Educação do Estado e os mecanismos que possibilitem nós trabalharmos com esse tipo de ferramenta, nós não iremos trabalhar com aulas remotas, ou seja, aulas ao vivo, com os professores ministrando esses conteúdos. Mas, claro, nós sabemos que essa mudança nas nossas relações sociais, ela traz impactos gritantes a todos. Não só a vocês, como a nós também. Mas esses impactos, gente, traz também à tona muitos desafios que nós teremos que nos reinventar e superá-los, como também as possibilidades de nós superarmos essas dificuldades. Eu me lembro muito de uma amiga, professora de filosofia, que sempre batia na tecla me dizendo o seguinte: o ser humano, ele é situacional. E, de fato, nós somos situacionais. Nós vivemos, quem foi meu aluno lá em Projeto de Vida, lembra quando nós falávamos de zonas. Nós somos muito bitolados a vivermos uma zona de conforto, porque é muito conveniente a gente, não é verdade? Aquilo que não nos tira da zona de conforto é bom. E quando alguma coisa mexe para nos tirar dessa zona de conforto, nós acabamos sempre tentando achar culpados. Mas eu não vou fazer por isso. Mas eu não vou fazer por causa daquilo. Mas sempre trazendo o lado negativo da coisa. E isso muitas vezes não é bom. Então, como é que nós poderemos superar essa zona de conforto que todos nós estamos vivendo, né? Esses desafios diante de tantas possibilidades que nós temos. Nós iremos trabalhar, gente, orientando vocês a sair dessa zona de conforto, serem os protagonistas do próprio conhecimento, claro, com o direcionamento que nós iremos dar, e desse jeito vocês conseguirem atingir uma zona de superação e realização, que é esse o nosso objetivo. Lembra que logo na primeira conversa que nós tivemos, na primeira semana de aula, lá no pátio,
que nós conversávamos sobre a estradinha dos tijolinhos dourados, não é verdade? Que o caminho às vezes é muito lindo, mas os percalços que se encontram nele às vezes nos faz desanimar. Lembra que nós conversávamos sobre objetivos? O que é que você objetiva na sua vida? Então, titia, o meu objetivo é fazer Enem para medicina. Vai ser uma coisa impossível diante dessa suspensão das aulas presenciais? Claro que não vai ser tão fácil, mas tudo vai depender muito dos esforços que você está disposto, a energia que você pretende gastar nesse seu objetivo. Então, a migração de uma zona para outra, da zona de conforto para a zona de superação, para se atingir essa zona de realização, vai depender principalmente de você, como agente transformador do seu meio e da sua história. Titia, tá certo. Tá falando muito bonito, mas e aí? Como que a escola vai nos ajudar a atingir os nossos objetivos, a conseguir estipular metas para a construção desse nosso conhecimento? Então, gente, a partir de amanhã, na verdade, pretendemos todas as sextas-feiras disponibilizar um cronograma com dicas. Dicas de quê? De conteúdos para que vocês busquem esse conhecimento. Um exemplo, história. Primeira série, as civilizações hidráulicas, vai estar lá na semana de 20 a 26. Na disciplina de história, você vai buscar aprofundar o seu conhecimento das civilizações hidráulicas, Egito, Mesopotâmia, no livro. Vai buscar uma videoaula, vai nas plataformas de questões que tem disponíveis no Google, que nós também daremos a dica nos nossos encaminhamentos, fazer questões, organizar o seu horário a partir desses direcionamentos que nós iremos dar. Esses direcionamentos serão feitos pelos professores, não necessariamente seguindo o que havia sido planejado, mas alguns estão também seguindo o seu planejamento, disponibilizando videoaula, disponibilizando alguns materiais para que vocês façam atividades. Mas o que é preciso vocês entenderem é que vocês não precisam ficar somente esperando tudo mastigado. O direcionamento vai ser dado, então vai caber a vocês buscarem. Titia, eu não tenho tempo, estou muito cansado. Vamos refletir um pouquinho? 6 horas do dia você já passava na escola. Então, o que é que nós iremos propor? E, inclusive, já está disponível nas pastas lá do Drive da escola. Nós colocamos lá uma rotina, uma espécie de agenda, onde vai ter os dias da semana, de segunda a domingo, e lá tem apenas um exemplo. Não estou dizendo que você vai seguir do jeito que titia colocou lá. Mas vamos supor que a sua dinâmica da manhã, você não está acordando muito cedo, já que não tem aquela obrigação de pegar ônibus para ir para a escola, enfim. Acordou às 8, tomou seu café, vou estudar de 9 às 10 matemática. De 10 às 11 eu vou assistir uma videoaula. De 11 ao meio-dia eu vou resolver 10 questões. Preste atenção que isso é um planejamento onde você vai estipular uma meta diária por disciplina. E essa meta diária você também vai quantificar na semana. Qual vai ser a sua meta semanal para a disciplina de física para você estudar? Eu quero estudar 5 horas semanais para física. Mas surgiu dúvida. Como é que eu faço? Anota, entre em contato com a gente pela rede social, pelo Instagram, que a gente tenta mediar junto ao professor para sanar essa dúvida. Mas o que a gente precisa de vocês é o compromisso. O compromisso em quê? Em se perceber no contexto. O quanto que eu serei capaz para me ajustar a esse novo desafio e sair dessa zona de conforto que eu estou vivendo. Então, vocês vão ter os mecanismos facilitadores, mas que todo conhecimento ele vai ser alicerçado por uma base que vai ser feita unicamente por você. A gente vai dar aquele norte e você vai seguir. Titia, mas é muito difícil. Vamos lembrar daquilo que a gente falou, né? Somos situacionais. É muito cômodo a gente sempre achar muito difícil. Mas o mundo virtual que a gente vive, as possibilidades, as ferramentas que a gente tem, faz com que a gente consiga também os mecanismos facilitadores para que a gente consiga atingir esse objetivo. Então,
Nós iremos disponibilizar toda sexta. O esqueminha de fazer a sua organização semanal já está disponível. Então, o ideal é, você já pode pegar esse esqueminha hoje, já ir rascunhando dentro da sua realidade. Ah, titia, de manhã eu ajudo a minha mãe a organizar a casa, já que eu não estou indo para a aula. Pela manhã eu tenho estágio, ainda estou trabalhando. Você vai adequar esses horários de estudo aos horários que você tem disponíveis. Ah, eu rendo mais à noite. Perfeito. Então você coloca parte da sua rotina diária de estudos para a noite. O importante é você conseguir planejar a sua semana de estudo, instituir metas a serem batidas e se dedicar. E aí sim, eu tenho certeza que quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, as dificuldades não serão tantas. Claro, todo o conteúdo que vai ser direcionado será retomado sim. Isso não se trata de aula remota. Vou deixar muito claro para vocês. Isso não são aulas virtuais ou ensino à distância. Não. É uma forma que nós, da equipe do Berilo Vanderlei, achamos para ajudar vocês a minimizar os prejuízos ligados ao conhecimento. Afinal de contas, esse nosso ano letivo de 2020 está sendo totalmente atípico. Então, repito, pode contar com a gente. Qualquer coisa estaremos disponíveis nas redes sociais e vamos juntos atingir o nosso objetivo principal, que é mudar a nossa sociedade com base na educação.